Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Obrigada a você que nos acompanha. Hoje a nossa pauta é com a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia. Vamos falar sobre o Dia Nacional da Mata Atlântica, que é comemorado no próximo dia 27. Quem está com a gente para falar um pouco mais sobre isso é o professor mestre Oscar Benigno Isa. Ele é geógrafo e biólogo com mestrado em Biologia Vegetal, professor aqui da casa. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Um prazer recebê-lo para a gente falar um pouco mais sobre a conservação e valoração econômica do bioma Mata Atlântica. Trazendo um dado importante, professora, a Mata Atlântica é um bioma que cobriu uma área de 15% do território brasileiro. Porém, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, atualmente restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. E desses remanescentes, é importante destacar, cerca de 80% estão localizados em áreas privadas. Conta um pouco mais pra gente. Isso tem a ver também com a extensa e intensa ocupação humana nessas áreas, professor? Exatamente. Quando a expedição portuguesa chega ao Brasil, o primeiro contato, de fato, é com o bioma Mata Atlântica. Então, todo o processo de colonização e de exploração dos recursos naturais sobrecarrega, né, em cima desse bioma. E, claro, que vão se formando as populações. Essas populações precisam de utensílios para suas residências, praticar agricultura, pecuária. As embarcações eram feitas basicamente de madeira, então a floresta passa a ser o grande fornecedor, né, da matéria-prima para uma série de acessórios, equipamentos, né, e benfeitorias necessárias naquela época. Então, evidentemente que a desestruturação e o intenso uso desses recursos tentou diminuindo em uma grande proporção aquilo que nós chamamos de ecossistema ou bioma Mata Atlântica. Professor, e falando atualmente, na sua concepção, quais são os principais impactos ambientais sobre a Mata Atlântica, nesse momento que a gente vive hoje, com base no comportamento humano, principalmente? Bom, um dado interessante para você poder avaliar isso é o seguinte, ó, são 17 estados que estão contidos nesse bioma, né? Nós temos ali mais ou menos 72% da população brasileira atual, então isso significa mais ou menos 140, 150 milhões de pessoas. 70% de todo o produto interno bruto, a riqueza brasileira, é produzida nesse bioma. Então, assim, a intensidade do uso do espaço físico e todos os recursos que ela proporciona como um ente biológico, né, envolvendo flora, fauna, recursos hídricos, minerais, é gigantesco. Então, a gente vai fragmentando cada vez mais. O que fica da nossa poupança natural, digamos assim, são as áreas de proteção em forma de estações ecológicas, em forma de parques nacionais, estaduais, municipais, a RPPN. Você citou um dado muito importante, viu? 82% mais ou menos de todo o território brasileiro está em mãos privadas. Então, as RPPN, que são as reservas particulares do patrimônio, né, natural, é uma unidade de conservação que é criada voluntariamente pelo proprietário para tentar proteger, em grande parte, esses recursos que ainda estão nas propriedades deles. Então, se nós temos o nível de vida e a qualidade de vida que nós temos, sejam os benefícios e os passivos ambientais, se deve muito porque nesse bioma grande parte da população sobrevive. Então, é impossível você não ter esse impacto positivo e também, como digo, são impactos negativos, né, que a gente precisa avaliar, diagnosticar e ter ações de recuperação dessas áreas, né? E para isso existem várias políticas públicas, né? Perfeito. Professor, e falando dos serviços ambientais, o senhor pode explicar um pouco mais para a gente o que seria esses serviços ambientais e também os projetos de pagamentos por serviços ambientais? Bom, os recursos naturais são bem conhecidos, né? O Brasil, ferro, urânio, ouro, diamantes, petróleo, carvão mineral. Todos são recursos naturais já monetizados, economicamente muito bem valorizados monetariamente, né, e no mercado. Os serviços ambientais são as funções que naturalmente uma floresta, uma bacia hidrográfica faz, né, em termos, por exemplo, de provisão, te provê uma série de recursos, né, recursos hídricos, por exemplo. Um serviço ecossistêmico ambiental, eu vou te dar um dado muito importante para nós. Pensa em maracujá e pensa em maçã, né? O maracujá, se você não tiver uma mangala para fazer a polinização, você tem tipo um mar cheio de flores e o que é mais importante para tu ganhar dinheiro é a formação do fruto. Se não tiver uma mangava, você não tem um fruto. A mesma coisa com a macieira, né?
quem é pomicultor aqui no Urubici, aqui no Planalto Catarinense, ele aluga as casas de enxames, na época da florada, leva as abelhinhas lá, faz a polinização para a produção do fruto, que com isso que ele ganha dinheiro. Aí você tem um serviço ecossistêmico, significa o processo de polinização, carregar o pólen, né, de flor a flor para que isso então termine gerando fruto. E assim, para uma série de situações, né? Talvez o que mais impacta para nós, conforme o objetivo para o desenvolvimento sustentável, conforme a ONU, aí vou te falar do capítulo 15, né? Que se refere à recuperação e conservação e recuperação do ecossistema terrestre, tem a ver com recursos hídricos, né? Se você não tiver, por exemplo, a floresta em pé, grandes porções, não vamos ter problemas de recursos hídricos. Entende? Então, imagine por um momento, a Ambev, que é a maior empresa da América Latina, a produção de fabrica bebidas. 90% que tu tomas, por exemplo, refrigerante, vinho, suco, 90% é água. Então, só por aí você vê a importância que tem a floresta como uma reguladora do microclima e do regime pluviométrico e fluviométrico, né? Porque chove e depois vai pelos rios, né? Então, só por aí passa a ser uma maneira que o ser humano encontrou, a ciência encontrou, de valorizar esses serviços ecossistêmicos e pagar por eles, principalmente aos proprietários rurais, né, pequenos, onde tem ali de 5 hectares, 10 hectares, 30 hectares, e claro que tem algum mecanismo, por exemplo, reserva legal, 20%, nessa região sul do Brasil, 20% tem que ficar intocado. É uma forma de você conservar geneticamente, né, flora, fauna, nascentes, recursos hídricos. Tem um outro mecanismo, áreas de APP, que são áreas de preservação permanente, onde você tem uma declividade nascente, não retira a vegetação. Por quê? Você pode ter movimento de massa, assoreamento, problemas seríssimos, que aqui no Vale do Itajaí nós temos uma história muito triste por tudo que já aconteceu. Então, são essas situações e os mecanismos jurídicos e o que a ciência permite para você evitar, mitigar ou recuperar, se for o caso, que seria na última instância, né? Então, a gente está muito bem equipado para isso. Que bom saber disso, professor. Falando um pouco também de recuperação de áreas degradadas, aqui no Escola do Conhecimento o tempo passa muito rápido, mas na sua concepção, o Estado brasileiro, ele está com um compromisso forte com relação a isso no que diz respeito à conservação da Mata Atlântica? Bom, em 2016, o ex-presidente Michel Temer assume um compromisso, aquele protocolo de Paris, onde o Estado brasileiro, independentemente do governo, assume recuperar 12 milhões de hectares de espécies nativas. E foi lançado o Planaveg, né? Que é o Plano Nacional de Recuperação de Ecossistemas Nativos com espécies nativas. Esse é o compromisso do Brasil. Dificilmente ele vai cumprir isso. Tu, no início da tua fala, falaste da SOS Mata Atlântica. Em 1986, essa organização não governamental, né, faz o movimento, reúne uma série de cientistas e ambientalistas e cria, então, uma política pública, uma legislação de como usar o sistema ou bioma Mata Atlântica. Isso se transforma numa lei federal. E aí eles criaram um plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Municipal, então todos os municípios deveriam ter seu plano. O ano passado, Florianópolis, a capital nossa, lançou. Então, nós estamos em dívida aqui, na AF Itajaí. A gente deveria começar a se preocupar com isso, porque você planeja as propriedades, como faz uso do solo, dos recursos hídricos, como lida com as embalagens de agroquímicos que eventualmente você utiliza, uma série de situações muito bem conhecidas, mas que precisa de uma ação, e precisa de uma ação local. Não adianta ficar lá na Câmara Federal discutindo se a gente já sabe qual é o problema, quais são as soluções. Precisamos de parcerias. Então, universidade, poder público municipal, as empresas e, claro, nós consumidores, porque nós que somos, determinamos a tendência. Como descartamos nossas embalagens, por exemplo? Por te dar um exemplo, né? Então, é muito importante essa situação, né? Poder público, empresa, academia e o cidadão comum fazermos a nossa parte pequenininha, mas na somatória dá um resultado gigantesco. Faz toda a diferença. E de preferência que seja benéfico
para todos nós, né? A longo prazo, né? Professor Oscar Benigno Isa com a gente hoje no Escolas do Conhecimento. Para a gente encerrar o programa de hoje, a gente sabe que aqui na academia os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Biológicas, estudam bastante essa questão da Mata Atlântica, mas para quem nos acompanha, para a gente encerrar, o que o senhor diria nessa semana que a gente comemora o Dia Nacional da Mata Atlântica, o que a gente ainda pode melhorar? Bom, nós temos que ser sempre a favor das unidades de conservação, sempre a favor, que se aloquem pesquisas, né, para se conhecer mais. Quando tu mais conhece a tua diversidade, a tua riqueza, mais você valoriza e transformar isso ou em um serviço ecossistêmico ou em algum produto que faça com que a sociedade veja o valor de você manter aquilo que tanto se fala de biodiversidade. Neste caso, de fitodiversidade, porque estamos falando da Mata Atlântica. Perfeito. Professor mestre Oscar Benigno Isa com a gente hoje, biólogo, geógrafo e professor da casa. Obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. De nada, até a próxima oportunidade. Com certeza teremos. Esse foi o Escolas do Conhecimento de hoje. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.